Olá, pessoal. Essa é mais uma quarta-feira, estudo das mensagens dos mentores. Jordelei tem um problema com os motociclistas e eu com os caminhoneiros aqui na avenida que passa perto de casa. Tudo isso faz parte do portal. Vocês já sabem que a gente é tudo assim, quase como se estivesse ao vivo, né? Mas nós estamos estudando a mensagem número 3, que é Todos alcançaremos a plenitude, que foi ditada pelo Espírito Lázaro, né, que é o nosso mentor cirurgião. E ele fala sobre como todos nós podemos alcançar a plenitude se nos conectarmos a Deus, né? E ele dá algumas dicas, alguns passos sobre isso. Essa é a quarta parte da mensagem. Eu vou passar então um trecho da mensagem e depois eu e Jordelei iremos comentar. Pode cumprimentar a turma, Jordi. Salve, meus nobres, né? Espero que essa mensagem ela possa enriquecer cada vez mais. A gente já viu as partes anteriores e agora a gente aprofunda um pouquinho mais nas palavras sábias do Lázaro. É sempre bom estar perto dele. E o que viemos fazer é belo. O que viemos fazer é permitir a nós mesmos nos amar e amar aquele que nos rodeia. Aqueles mais próximos que nos rodeiam. Sim, nossas famílias físicas é a primeira tarefa da sua reencarnação neste momento. É por isso que você está junto deles. É por isso que você possui nas suas mãos um grande trabalho. Que por vezes é aprender a perdoar, por outras aprender a tolerar e por inúmeras outras ensinar a caminhar. Pelo exemplo, pela ação. Com isso, não estou dizendo que você não possa errar. Provavelmente, inúmeras vezes, você tenderá a cair nos equívocos do teu passado. Mas os equívocos aos quais estão armazenados no teu registro, vivido até este momento, não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é a força que você tem que ter para levantar indiferente do conflito, da dor ou do instante que você vive. Chorar é fácil, mas chorando não se caminha. Caminhar é ação, é trabalhar. Então levanta, porque nós estamos ao teu lado. Nós acompanhamos as tuas dores, nós acompanhamos os irmãos espirituais que porventura possam te cercar. E se te cercam, não é determinado que será para todo sempre. Não. É apenas um convite para que a sua frequência vibracional mude, amplie-se, para que você saia daquela onda a qual se encontra. Porque provavelmente, sim, quanto menos ativo você estiver, mais cômodo será para muitos que o seguem. Porque a comodidade só traz comodidade. A ação, não há espaço para tu ser cômodo. Na ação, não há lugar para o cansaço ou para o desânimo. A sua tarefa é olhar para dentro de si e dizer: hoje eu já sou melhor do que ontem, mas amanhã eu serei infinitamente melhor do que hoje. E então fazer. Neste momento, tua frequência vibracional muda. Tuas ondas vibracionais se alteram. Teus chakras vibram com uma força incrível. Tua Kundalini torna-se forte e ativa. As tuas capacidades curativas de autocurar-se, de curar seu irmão, tornam-se ainda mais expressivas. E então, aquele ser opaco, de luz, torna-se um raio luminoso a trabalhar como um arquiteto e um co-criador
devidas tuas anteriores, devidas que te acompanham, às vezes na invisibilidade da matéria, e outras tantas na visibilidade apenas de te conhecer à distância. Sim, carregamos um compromisso em nossas mãos. E este compromisso é que nos leva a crescer. Este compromisso que nos faz responsáveis com tudo que temos. A cada ser humano é dado o livre-arbítrio para escolher, para seguir, para vibrar. Não permita que as tuas escolhas te levem uma vez mais para a zona de conforto, a qual nós todos vivemos por inúmeras e inúmeras existências. Conforto que não nos leva a crescer, mas que nos leva apenas a nos equivocar no crescimento. Crescer. Lázaro fala bastante rápido, é quase difícil cortar no ponto exato, que ele vai mudar de assunto. O seu som está fechado. Tem muitas coisas aqui, Robson, que eu gostaria de citar e de falar, mas é muito bonito quando ele ressalta que a nossa família é a nossa tarefa enquanto encarnados, né? A importância de nós olharmos a nós mesmos e buscar sempre essa melhoria. E veja que é algo interessante, porque nas constelações familiares tem se mostrado muito a relevância que tem a ação familiar sobre nossas vidas, né? Inúmeras outras terapias mostra-se a mesma situação. A questão de trabalhar, né, firmemente a nossa ancestralidade na vida presente. E o Lázaro vem, ele nos diz, com outras palavras, caminhos semelhantes. O quanto nós precisamos estar atentos, principalmente na reconstrução do amor, do perdão, que é os princípios básicos da caridade, né, que é o fortalecimento, que é a base da caridade. E a gente sabe que fora disso nós não encontramos a plenitude em Jesus. Então, saber lidar, saber conviver, saber navegar nestas ondas nos levam a uma percepção diferente. E aí lá adiante Lázaro também fala, né, que daquela luz opaca, né, nós nos tornaremos raios brilhantes. E eu gosto muito de ouvir ele, é impressionante. Ontem no Evangelho teve uma pessoa, sobrenome eu lembro que é Santos Alves, eu não lembro o primeiro nome da pessoa, mas a gente estava falando sobre perdão, né, naquele trecho do Evangelho que saiu da Joana de Ângeles, e a pessoa perguntou assim, por que é tão difícil perdoar aquelas pessoas mais próximas e é fácil perdoar, às vezes, as que são mais distantes, né? E eu acho que tem muito a ver com esse primeiro trecho que Lázaro falou, porque essas pessoas mais próximas, elas têm uma conexão muito antiga com a gente, né? E enquanto você falava sobre isso, o que me veio na lembrança foi aquela cena do Pequeno Príncipe, né? É um livro que quase todo mundo já leu e ele é muito pueril às vezes, né? Mas tem coisas muito profundas mesmo. E ele, o príncipe, ele morava num planeta que tinha uma rosa. Ele ficava cuidando dessa rosa, né? E depois ele resolveu sair do planeta e a única coisa que prendia ele no planeta era a rosa. E a rosa falou para ele assim: não, você resolveu ir embora, vai embora. Mas ela falou meio por orgulho, né? Não porque ela queria que ele fosse embora. E ele foi embora. E quando ele chega aqui na Terra, tem um episódio que ele chega num jardim assim, tinha 5.000 rosas, né?
num jardim só. E ele fala assim, gente, eu achava que eu era muito rico porque eu tinha uma rosa e aqui tem 5.000 num único jardim, né? E aí ele se sente muito pobre, né? Como assim, né? Eu achava que eu tinha muito e não tenho nada. E depois dele refletir, né? Tem vários episódios no intervalo, mas ele reflete assim que na verdade a rosa dele era importante porque a rosa dele é que ele cuidou, né? A rosa dele é que ele gastou o tempo, gastou as manhãs, pôs a redoma, ficou preocupado com as lagartas e tal. E que as outras eram muito bonitas, mas que elas ainda não significavam nada para ele. Elas estavam ali, elas eram bonitas, mas elas não tinham uma ligação. E acho que é muito por aí, né? Então, as pessoas que estão na nossa vida exercendo um papel importante, elas não estão ali por acaso. E se a gente tem algo a resolver com elas, né? Que a gente pegue logo a tarefa, porque senão vai ficar para a próxima. E aí depois vai ser uma tarefa um pouco mais difícil, né? E Lázaro fala muito isso, que se eles estão próximos é porque é para estar, e vamos ver o que então nós podemos fazer sobre isso, né? E próximos mesmos, né? Próximos mesmo dessa realidade. Deixa eu pegar aqui o texto dele uma vez mais. A sua tarefa é olhar para dentro de si e dizer hoje, eu sou melhor do que ontem, mas amanhã eu serei infinitamente melhor do que hoje, né? E o caminho da esperança, o caminho da reabilitação, o caminho das conquistas. E isso entra em comum acordo também com aquilo que nós escutamos lá no curso que fizemos junto, Robson. Como você está? Cada dia melhor. Estou cada dia melhor. E é mais ou menos esse mesmo caminho, né, com palavras motivacionais diferentes. Então, isso mesmo. Você está falando do Danny Miller, né? Cada vez melhor. Cada vez É, melhor. Ele simplifica para ficar fácil de falar. E eu acho que esse lado, né, do interno, que a gente tem que manter essa postura mental de otimismo é importante, mas eu achei bastante interessante também que Lázaro fez um contraponto com o trabalho, né? Então ele coloca assim, a principal ferramenta para você se transformar é arregaçar a manga e trabalhar, né? Então ele deixa isso muito claro, que o trabalho é o principal método para a gente conseguir resgatar coisas, né? Ou para a gente conseguir reformular até o nosso interior. E às vezes, mesmo quando a gente não está bem, se a gente está ali auxiliando ou ajudando, né? As coisas vão ganhando um sentido, mesmo que a gente sente muita tristeza ou muita dor por dentro, né? Então, acho que existe esse tipo de ideia que ele traz e que eu nunca tinha pensado assim, né? Mas na própria casa espírita eles falam, né? Ah, você acabou de chegar aqui, eu sei que você está sofrendo uma dor grande, mas quem sabe então você colabora aqui, ou na sopa, ou no quilo, ou na arrecadação de mantimento, ou de roupas, né? Porque ajudando a dor do outro, de uma certa maneira, é como se aliviasse um pouco a nossa própria dor, não é assim? sim, sim. Uma vez fazendo uma saída, o Wagner, que é um trabalhador que me ajudou muito, um médium, com um conhecimento incrível, assim. E ele me disse, Jordelei, todos os lugares que a gente vai, absolutamente todos, nós percebendo o mundo espiritual ou não, as vivências que ali existiram, você viverá. Porque elas ficam impregnadas nas nossas auras. E quando adentra as nossas auras, traz história e traz conhecimento, né, espiritual para a gente. Então, em todos os lugares, realmente há ganho, há muito ganho. O que nós precisamos fazer será para despertar esta consciência
que absorve tudo, mas para as coisas boas. Por exemplo, chegamos num lugar, nós sabemos, eu estive agora na Bahia, e nós sabemos que a Bahia, ela sofreu muito, como o país todo, mas a Bahia em específico sofreu muito com a escravidão. E por ali chegavam muitos navios negreiros. E ali aquela história está impregnada. Os espíritos que vagueiam pelas ruas ainda são eles, que estão nos lugares ainda são eles. E eu tenho depois, futuramente, eu quero fazer um relato de uma cidade que eu fui conhecer. Mas isso mais adiante em outro vídeo. E então, quando a gente vê isso e começa a perceber que toda aquela história agora faz parte de mim, porque ela está impregnada na minha alma. Então, ela me traz mais força, ela me traz mais conhecimento, indiretamente, né? Não de forma consciente. E isso tudo faz com que exatamente isso que o Lázaro falou, que expanda a nossa capacidade vibratória, que expanda a nossa capacidade de luz, de alcance, de auxílio e de realizar as nossas tarefas, porque nós nos tornamos mais amadurecidos, nós nos tornamos mais maduros diante de toda a informação. Agora, para isso, talvez tenhamos nós que parar um pouquinho e olhar sem o olhar do menino, da criança, né, que é importante ter, mas olhar com o olhar da pessoa madura, do vovô, da vovó, que olha já a vida com um olhar mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. Quando eu convivo muito com jovens na casa dos 20 aos 30 anos, e eu vejo a euforia, a força que eles colocam nas palavras, dizendo, não, porque eu sou assim, porque eu não mudo, porque é assim, porque tem que ser assim. E aí eu fico pensando, você está certo, não pode ser assim, tem que mudar. Mas daqui um pouco você vai se acalmar e você vai ver que dá para resolver tudo sem briga, sem revolta, com a calma que a idade nos traz. E isso é muito bacana. Então, a nossa luz, ela está em expansão. E a gente absorve conhecimento o tempo todo. E conhecimento se transforma em luz. E luz se transforma em amor. E amor se transforma em renovação. E assim a gente vai progredindo sempre, sempre nessa semeadura linda de luz. Vamos despedir. Acho que você pode fazer o encerramento, por favor. E depois, spoiler da parte 5, né? Ele vai continuar esse mesmo assunto. Abraço, meus queridos irmãos. Que tenha sido muito produtivo esse encontro aqui nosso, refletindo sobre as mensagens, sobre a mensagem do Mentor Lázaro. Agora a gente vai, na próxima semana, para a quinta parte e darmos a sequência nesta linda palestra que foi lá no início do Portal Paz 2020. Um abraço grande, que Deus, que Jesus, que Maria e que toda a espiritualidade de luz esteja com nós todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.